se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar no segundo. De um simples compasso, num círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade. Pessoal do Periscope, ao som de Aquarela. O Vika me pediu para escolher uma música para morto. É Aquarela, né? A culpa da Aquarela toda é da Faber-Castell. Você lembra daquela propaganda da Faber-Castell, Vika? Toda cheia de coloridinho, né? Pois é, ninguém acredita. A música é feita para falar da morte, né? Belíssima essa música do Toquinho, mas o objeto central da música é a morte. Aquarela fala da morte, afinal de contas, tudo na vida, tudo descolorirá. Nosso encontro de hoje também é para falar sobre a tutela jurídica do morto. Esse assunto é muito interessante, muito interessante. Aliás, eu tenho dado uma sorte danada aqui com as minhas publicações, não só na rede social, aquelas dicas de concurso que vou fazer nos próximos dias. Não só aquelas dicas da rede social, mas também aqui as nossas notas de Periscope, todas as semanas, tem dado uma sorte danada, viu? Esse fim de semana teve concurso para o MP do Rio Grande do Sul. E uma das questões diz respeito exatamente a essas nossas discussões aqui. Na Defensoria Pública do Estado da Bahia, tivemos uma sorte extraordinária, né? Quero ver outra vez arrumar de novo. Acertar 8 questões. Enfim, muita coisa aí, mas isso sempre graças aí aos nossos estudos. Continuamos juntos estudando, viu? Firmes e fortes. Então, seguimos juntos. Falaram aqui que foram pedidos em casamento assistindo sua aula. Se você não quer celebrar, acho que vale o convite, Pronto. Né? E vale o convite, sim. Quem foi que me mandou a nota? Ai, sumiu aqui o nome. Se Pronto. puder Quem mandar foi? de novo. Manda o nome de novo. Tem alguém aqui me dizendo que foi pedido em casamento durante a minha aula. Aqui, Jéssica. É a Jéssica. Jéssica Sávio, um negócio assim. Pronto, a Jéssica. Jéssica, boa sorte, viu? Eu acho que não tinha pessoa, não tinha nenhuma aula mais indicada do que a minha mesmo, para você ser pedido em casamento. Muito boa sorte. Se me convidar, eu vou, Jéssica. Então manda um convite aí para mim, que eu me farei presente com o maior prazer do mundo, viu? Para comemorarmos aí o seu casamento. Mas agora vamos falar de coisa séria. Hoje o assunto é tutela jurídica dos interesses do morto. Quero falar disso. Antes só lembrar que o pessoal que tiver perguntas, deixa para mandar no final. Ou quiser mandando, não tem problema nenhum. Eu respondo aí no nosso momento Diga Vika, e aí Diga Vika, ela me diz e eu vou respondendo as perguntas que chegarem. Mas vamos lá, falando sério agora. Atenção, não há nenhuma dúvida de que há interesses jurídicos do morto a serem tutelados, a serem preservados. Tanto é verdade que no âmbito das ciências criminais, isso sempre foi uma realidade. Lá no direito penal, no direito material penal, há um crime de vilipêndio a cadáver, no artigo 212 do Código Penal. Por outro lado, no Código de Processo Penal, trata-se da legitimidade dos familiares do morto, dos sucessores do morto, para ajuizamento de revisão criminal. Os familiares do morto têm legitimidade para revisão criminal, mesmo depois da morte do condenado. Isso porque, através da revisão criminal, se pode afastar a condenação. Há, portanto, no âmbito das ciências criminais, seja no Código Penal, seja no Código de Processo Penal, referências claras à legitimidade dos familiares, enfim, à proteção jurídica da personalidade do morto. Até o advento do Código Civil de 2002, o direito civil ignorava a situação jurídica do morto. É que o Código 16 partia da premissa de que a morte
dissolve a personalidade, extingue a personalidade. E como a morte extingue a personalidade, depois da morte não haveria mais nenhum interesse jurídico na tutela de interesses de pessoas mortas. O Código de 2002 corrige esse erro. Corrige esse erro e se mantém perfilhado ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, e eu lembrei aqui, o Código de Processo Civil também. O Código de Processo Civil também prevê efeitos jurídicos da morte. No artigo 313 do novo CPC, há uma previsão expressa de suspensão do processo e dos prazos processuais por conta da morte da parte, do seu representante ou assistente ou do seu advogado. Falecendo a parte, seu representante ou assistente ou seu advogado, haverá suspensão automática do processo e dos prazos processuais. Suspensão automática, independente de decisão do juiz. Por outro lado, o artigo 110 do novo CPC estabelece que, se uma das partes falecer no curso do procedimento, os seus herdeiros devem se habilitar no processo para sucedê-lo, para dar continuidade ao processo, quando uma das partes falecer. Então, haverá suspensão e, além da suspensão, habilitação dos herdeiros para dar continuidade. É um fenômeno ao qual se dá o nome de sucessão processual. Pois é, o processo civil, o processo penal, o direito penal, todos eles fazem alusão à morte com claros interesses jurídicos decorrentes. No direito civil, até 2002 não tinha nada. E em 2002? Em 2002 nós passamos a ter dois institutos claramente ligados à ideia da morte. O primeiro instituto é o artigo 943. Vem do 943 e este primeiro instituto altamente interessante. Esse primeiro instituto fala da, atenção, transmissão do direito à reparação. Transmissão do direito à reparação do dano. Nesse artigo 943, o que se diz é, se por acaso, se porventura uma pessoa faleceu sem propor uma determinada ação, a qual faria jus, então, se uma determinada pessoa sofreu um dano, uma lesão, mas não ajuizou a ação, faleceu sem ajuizar a ação, os seus herdeiros podem ajuizar a ação que ela não tinha ajuizado, que ela ainda não tinha proposto. Um exemplo? Uma pessoa que sofreu um dano em janeiro de 2015 e faleceu em janeiro de 2016 sem ajuizar a ação. Os seus herdeiros podem ajuizar a ação em nome do espólio. Bom, elas vão dispor de um prazo prescricional que continua fluindo. Então a prescrição começou em janeiro de 2015, vai até janeiro de 2018. Prescrição de 3 anos para as pretensões indenizatórias. Para as pretensões indenizatórias a prescrição é de 3 anos. Mas é óbvio que se já tivesse se operado a prescrição, aí o espólio já não poderia propor ação. Ilustrando, se a pessoa sofreu uma lesão em janeiro de 2012 e faleceu em janeiro de 2016, já estava prescrita a pretensão reparatória. E se já estava prescrita a pretensão reparatória, não cabe indenização. E o espólio não pode propor ação porque já houve prescrição. Embora seja parte legítima, conquanto seja parte legítima, o espólio não poderá propor esta ação. Pois bem, aqui nós estamos falando então da transmissão do direito à reparação do dano. Seja de dano moral, seja de dano material, enfim, seja qual for o tipo de dano, o espólio pode ajuizar a ação que em vida o falecido não havia ajuizado. O falecido não está transmitindo o direito da personalidade, não. O que se tutela, nesse caso, é a possibilidade da transmissão do direito de exigir, de requerer a indenização. O outro instituto vem do artigo 12, parágrafo único do Código Civil. É um instituto ao qual se dá o nome de lesados indiretos. Os lesados indiretos se caracterizam quando ocorre uma lesão à personalidade de alguém que já faleceu.
uma lesão à personalidade de alguém que já faleceu depois de sua morte. É o caso do uso indevido de imagem do morto. É o caso do uso indevido do nome do morto. Da honra, quando o nome dele é indevidamente inserido no SPC e no Serasa, depois de sua morte. Nestes casos, a lesão é dirigida diretamente ao morto. A lesão é dirigida diretamente a ele, morto, mas termina por atingir indiretamente, obliquamente, os seus familiares vivos. É por isso que o nome é lesados indiretos. Porque estes familiares são lesados indiretamente. A lesão é dirigida diretamente ao morto, mas termina por resvalar, termina por atingir, por vias transversas, os seus familiares vivos. Nesse caso, nesta hipótese dos lesados indiretos, a legitimidade é autônoma, é ordinária. Observe que neste caso, nesta hipótese, cada um dos herdeiros, cada um dos lesados indiretos pode ajuizar em nome próprio a ação, defendendo o interesse próprio. Não é sucessão processual, substituição processual. Não. Não se trata de substituição. Substituição processual é quando alguém pleiteia em nome próprio direito alheio. É quando o Ministério Público, por exemplo, ajuiza uma ação de investigação de paternidade. Ali ele é substituto. Ele pleiteia em nome próprio, direito alheio. No caso dos lesados indiretos, é legitimidade ordinária. Ele está pedindo em nome próprio um direito próprio. Um direito próprio. Na forma do parágrafo único do artigo 12, os lesados indiretos são o cônjuge ou companheiro, descendentes, ascendentes e colaterais até o 4º grau. Cônjuge ou companheiro, descendentes, ascendentes, colateral até o 4º grau. Estes são os lesados indiretos. Parágrafo único do 12. Quero dizer que, pessoalmente, entendo que este rol não pode... O que foi? Vai, Nico. E agora? Vai, continua. Esse rol não pode ser taxativo. Nesse caso, esse rol não pode ser taxativo porque outras pessoas podem ser ligadas afetivamente ao falecido. Uma namorada, uma noiva, um enteado, um afilhado. São exemplos de outras pessoas que podem ter ligações muito próximas com o falecido. E aí, estas pessoas ligadas ao falecido também teriam legitimidade. Também teriam. Então, estes são os lesados indiretos e, nesse caso, haverá uma tutela judicial dos interesses do morto. Mas é muito curioso, é muito rico. É uma tutela judicial dos interesses do morto, reconhecida aos seus familiares vivos. Tutela judicial dos interesses do morto, reconhecida, porém, aos seus familiares vivos. Porque os familiares vivos estão legitimados em nome próprio. Para quem faz concurso, uma dica, viu? Olha só, hein? Igual, Vika está olhando já para mim, dizendo assim, olha, você está fazendo adivinhação? Então estou fazendo adivinhação. Uma dica e vai cair. O parágrafo único do artigo 20, fique ligado. Fique ligado. O parágrafo único do artigo 20 do Código Civil exclui do rol dos lesados indiretos os colaterais até o 4º grau, quando o direito violado do falecido for o direito de imagem. Em se tratando de violação do direito de imagem do morto, os colaterais estão excluídos do rol dos lesados indiretos. Os colaterais não integram o rol, por força do parágrafo único do artigo 20. Há uma exclusão, porque o legislador entende que o uso de imagem é mais corriqueiro. Bom, de qualquer sorte, para mim, o rol é exemplificativo. E esses colaterais, provando o vínculo afetivo, podem se legitimar por conta da não taxatividade deste rol do artigo 20 do Código Civil. Bom, fica a dica agora, você já sabe, transmissão do direito à reparação 943, lesados indiretos, parágrafo único do 12, e nas duas hipóteses, por favor, não esquecer, que nas duas hipóteses o que nós temos ali é uma tutela jurídica, de um modo ou de outro, dos interesses jurídicos
do falecido, fazendo com que o Código Civil se alinhe aos demais sistemas jurídicos na proteção de interesses de pessoa que já faleceu. Diga, Vica, tem pergunta? Não, que bom. Pessoal, quem tiver pergunta, manda pelas minhas redes sociais. Manda lá pelo Instagram, pela minha fanpage. Não deixa aí de mandar notícia, sinal de fumaça, eu te respondo com muito prazer, tá? Quero relembrar que aquela promoção de 35% de desconto dos cursos do SESC, exceto pós-graduação e segunda fase do AB, aquela promoção continua, foi prorrogada. E como esta promoção foi prorrogada, eu não posso deixar de te dar uma dica. Eu estou meio preocupado pelo seguinte, eu estou vendo abrir sempre concurso, MPF abriu, TJ do Paraná, Defensoria do Paraná, pois é, tem mais concurso, né? Tem TRF, PGE do Amazonas já encaminhado. É tanto concurso em andamento e a perspectiva de que outros concursos se abram é que é natural essa incerteza, né? Essa fase de uma economia difícil, as incertezas da economia, da sociedade, da política, a gente termina ficando amedrontado. Mas concurso não se faz para passar, se faz até passar. É muito importante que você não pare de estudar. Muito mais difícil do que estudar é retomar os estudos. Muito mais difícil é você parar e depois, quando todos esses concursos já estiverem aí na iminência, querer correr atrás. O tempo perdido nesse ponto não recupera. Então, não deixa de fazer o curso. E o SESC colaborando, 35% de desconto. Entra lá no site do SESC, vai pedir uma senha. E a senha é Cristiano Chaves. Cristiano Chaves com C maiúsculo do Cristiano, com C maiúsculo do Chaves. Então, Cristiano e Chaves com C maiúsculos dos dois nomes. Bota lá a senha. Vai entrar na hora 35% de desconto para você. Eu acho muito importante que você aproveite esse final de ano. As pessoas normalmente têm uma quebra do ritmo de estudo, né? É o caso das festas, né? Vai chegando o verão, e o verão é deseducador do pessoal do concurso, né, Vica? O pessoal vai pra praia, vai querer ir pra farra, pra esbórnia. Deixa tudo em ordem. Vai pra farra sim, vai pra esbórnia sim, mas se mantenha estudando. Então, aproveita agora, começa um curso, vem aí o final de ano, o início do verão, mas você aproveita o verão, vai curtir, vai fazer tudo o que tiver direito, mas não para de estudar. Porque quando começar 2017 e ver toda aquela turbulência, aqueles concursos chegando, você não tem como correr atrás de uma vez só. Se manter estudando é uma dica de quem sabe do que está falando, é nisso aqui que eu estou há muitos anos, pelo menos 15, 16 anos de minha vida, acompanhando diuturnamente o cotidiano dos concurseiros. Por isso, te falo com o coração absolutamente aberto e com comprometimento desse ideal para que você passe no concurso, tá bom? Ótima semana a todos. Quem tiver pergunta, vai mandando, manda sinal de fumaça. E Jéssica, cadê o endereço? Eu quero ir para o casamento, Jéssica, viu? Muito obrigado, felicidade para você. Uma ótima semana a todos e nos vemos na semana que vem. Tchau!